Graça e paz, uma boa tarde a todos, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vossas vidas nesse sábado maravilhoso. Quero, nesta tarde, estar contemplando uma palavra essa bem conhecida, que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo de número 8, do seu versículo de número 23. Mateus, capítulo 8, versículo 23. O título diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Preste bem atenção neste versículo, no contexto, para que você possa entender o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos. Aleluia. Perecemos, perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. E maravilharam seus homens, dizendo: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, é importante este versículo, esta palavra. A Bíblia relata aqui de uma primeira tempestade, onde Jesus estava no barco. De fato, a Bíblia nos fala de duas tempestades. E a primeira tempestade, Jesus está dentro do barco com seus discípulos, a escola apostólica. É importante frisar isso. E no meio do mar, o vento, o barulho das ondas vão de encontro àquele barco. Os discípulos ficaram apavorados. Jesus estava ali descansando, Jesus estava ali deitado, dormindo. E isso é muito interessante, importante, para que nós possamos entender sobre a tempestade, sobre as lutas. A calma é uma das coisas que precisamos ter. Precisamos manter a calma diante das adversidades, das lutas, do deserto que vem sobre as nossas vidas. É aquietar a nossa alma e crer no nosso Senhor, porque Ele é fiel. Ô, pastor Damaro, faz tempo, hein, querido? Deus abençoe a sua vida. Deus seja contigo, meu amado. Amém? Saudade. Um grande abraço para você, meu querido. Então, querido, é importante que a gente possa entender a nossa posição diante de uma dificuldade. Nós vemos aqui que Jesus estava dentro do barco. Nós vemos que a tempestade veio. Isso faz nos lembrar também que, mesmo estando com Jesus, não vai nos privar de uma luta, não vai nos privar de uma prova. Jesus estava no barco, no entanto, veio a tempestade. E a tempestade que estava ali estava assolando o barco ao ponto que a água entrava dentro do barco e os discípulos estavam apavorados. Só que Jesus estava dentro deste barco, descansando, deitado. E aí, naquele momento, os discípulos foram até Jesus para despertá-lo, porque estavam perecendo. E automaticamente Jesus levanta, repreende o vento, acalma o mar. Só que Jesus chama atenção, preste bem atenção, rapaz. Orete, Deus abençoe a sua vida. Jesus, ele repreende os discípulos. Isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos com Jesus, muitas das vezes nós não temos aquela fé, aquela certeza, aquela convicção de que vamos agradar a Deus, de que vamos agradar o nosso Senhor Jesus. Aqui nós vemos um exemplo bem claro, que Jesus, ao levantar, e repreendeu o vento, sim, e acalmou o mar, e a tempestade se acalmou, veio a bonança. E quando ele olha para os discípulos, ele diz assim: por que ainda vocês são tímidos? A timidez é um obstáculo na vida de um homem ou de uma mulher que busca, que crê no nosso Senhor. Não devemos ser tímidos, não devemos ter medo ou temer ou ter dúvida. Nós temos que ter a certeza e a convicção, porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Preste bem atenção. E ainda no mesmo capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, diz assim: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador
daqueles que o buscam. Então nós vemos aqui que nós precisamos de fé. E Jesus chamou a atenção dos discípulos dizendo: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E eles, olhando para Jesus, se maravilharam com tudo aquilo, dizendo: quem é este homem que os ventos e o mar obedecem? É interessante, querido, saber que Jesus está conosco na nossa adversidade, está conosco nesta prova que nós estamos passando. Como eu frisei aqui, a Bíblia relata duas tempestades. A primeira tempestade, Jesus está dentro do barco com os discípulos, Jesus dormindo na proa, e veio a tempestade. Isso não impediu que a tempestade viesse, ou que a prova, ou que a luta viesse. Mas a certeza é, de quem está com Jesus, a luta pode vir. Você pode estar no deserto, mas a certeza da vitória. Você é aprovado para ser aprovado por Deus. E a segunda tempestade fala como? Fala da escola apostólica. Fala dos discípulos pegando um barquinho, porque Jesus ficou ainda despedindo da multidão e falou: atravessai para o outro lado. Então Jesus deu uma ordem. E se Deus deu uma ordem, e se tem algo na sua vida que é para você ir, vá, porque Deus é contigo. Não importa o que se levantar, Deus vai te dar a vitória, porque Ele é fiel. E os discípulos estão nesse barquinho, já no alto mar, no meio do mar. A Bíblia diz que veio uma tempestade também, um ventos fortes. As águas batiam no barco ao ponto de encher. A noite ia caindo e os discípulos iam apavorados: vão morrer, vai perecer. E Jesus não estava nesse barco. Essa é a segunda tempestade. Mas a Bíblia relata que Jesus vem andando por sobre o mar. Jesus ia passando, Jesus não ia em direção ao barco. Jesus ia passando pelo barco, que estava sofrendo a tempestade, e Jesus sabia que aquele barco era o barco dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Mas Jesus ficou olhando, esperando que eles tivessem uma atitude, que eles tomassem uma atitude, até mesmo porque eles já tinham enfrentado uma tempestade, já tiveram uma experiência com o próprio mestre, que Jesus estava dizendo para eles: vocês têm fé, vocês têm autoridade. E o que eu quero que vocês entendam, que nós precisamos entender melhor, é que nós precisamos ter fé, precisamos ter a autoridade, a atitude, para abrir a boca e proferir com a certeza e a convicção de que aquilo que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, o Pai vai nos conceder, porque foi o próprio Mestre, foi o próprio Senhor Jesus que nos falou que tudo que nós pedíssemos ao Pai, o Pai o concederia. Então, Jesus ia passando, os discípulos viram Jesus, só que não viram Jesus. Eles viram, gritaram: é um fantasma. Muitas das vezes, querido, em nossas vidas, quando nós estamos no meio de um deserto, uma prova, uma luta, a gente tem visões distorcidas das coisas que não são reais. Mas eu quero te dizer uma coisa para você: Jesus é verdadeiro, Jesus é real. A palavra do nosso Senhor Jesus, em João 14, no versículo 6, diz: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só através de Jesus nós vamos ter a vitória. E o interessante é que quando Jesus está indo, eles confundem que é um fantasma, e de repente Jesus diz para eles assim: não temas, sou eu. Quando Jesus fala naquele momento, eu sou eu, quer dizer, é o eu sou, é o poderoso, é o Deus. Ele está dizendo: sou eu. Queridos, podem ter certeza de uma coisa: o sol para, as estrelas, tudo, vento, mar, para glorificar, os anjos se prostram para glorificar o Senhor, o inferno se prostra. Por quê? Porque este nome tem poder. Quando o Senhor fala eu sou, é muito poderoso, porque Ele é o eu sou, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Então Jesus fala para os discípulos: sou eu. E isso me chama muita atenção, que quando Pedro, sempre tem alguém que tem uma atitude, sempre vai ter alguém que vai querer fazer mesmo, ou que quer fazer mesmo a vontade do Pai. E Deus, Ele olha para essa pessoa e deposita todo o seu amor, toda a sua graça, o seu poder em vidas de homens e mulheres que realmente querem um compromisso com Deus, não com brincadeira. Eu estava no monte há pouco instante, na parte da manhã, já é o 6º dia, e o que eu tenho pedido para Deus é que Deus me dê autoridade, discernimento. Eu não quero pregar o evangelho simplesmente pelo conhecimento. É bom você ter um conhecimento, sim. Eu não estou indo contra a teologia, jamais. É bom você ter um conhecimento, conhecer a palavra, porque até a própria palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento.
Mas não é só isso. Nós precisamos pregar a palavra com o poder do Espírito Santo, como a palavra é. Quando Paulo chega diante daquelas pessoas e diz: eu não vim a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Você vai entender assim no encerramento desta mensagem qual é a terceira tempestade, para que nós possamos entender o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Então, querido, veja que quando Pedro vê que é Jesus, ele fala assim, desse jeito: se é o Senhor, manda eu ter contigo, manda eu ir até o Senhor. E o interessante é que Jesus fala: vem. Por quê? Porque não existe impossível para o nosso Senhor Jesus. Ele é o Deus do impossível. Não existe nada impossível em nossa vida que Deus não possa realizar. Mas nós precisamos crer para que essa bênção, para que esse milagre aconteça em nossas vidas. Precisamos ter fé, precisamos acreditar no Senhor. E quando Jesus chama Pedro, aquilo alegra o coração do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus vê Pedro usando a fé. Pedro está caminhando agora sobre o mar. E aquilo alegra muito o coração do Senhor. Só que assim como eu e você, muitas das vezes nós alegramos o coração do Senhor, mas na caminhada a gente começa a olhar para o outro lado. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro tirou a visão de Jesus. E quando ele tira a visão de Jesus, talvez ele ouvindo do barco: Pedro, você vai se afundar. Pedro, o que está acontecendo? Seria extraordinário. Quero dizer com essas palavras, se toda a escola apostólica saísse andando em cima do mar. Mas não foi assim. Somente Pedro teve atitude. Por mais que ele se afundou, por mais que ele caiu, por mais que ele tirou a visão, ou por ouvir o barulho dos ventos, ou porque conhecia o mar por ser um pescador, ele ia afundando. E ele gritou: socorre, Jesus veio. Se é de socorro que você precisa, meu irmão, minha irmã, peça àquele que pode te socorrer, que é Jesus. E ele virá de encontro à sua necessidade, o que você precisa, o que você almeja, o que você quer. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é poderosa para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Porque os nossos caminhos não são o caminho do Senhor, nem os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor. Temos que crer no nosso Senhor. E a Bíblia diz que Jesus socorreu Pedro, pegou pela mão, e quando Jesus entra dentro do barco, a calmaria, a bonança, a tempestade cessou. Por quê? Porque Jesus entrou no barco, porque Jesus se fez presente. Quando Jesus se faz presente em nossas vidas, querido, as coisas vão mudar. Nós não temos que buscar ao Senhor simplesmente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Lá em João 6, quando Jesus fala para aquela multidão, dizendo para a multidão: vocês não estão aqui porque vocês me amam. Vocês estão aqui por causa do milagre, vocês estão aqui por causa da multiplicação dos pães. E aí aquele povo foi se afastando. E quando Jesus começou a falar uma palavra mais forte, porque João capítulo 6 é um dos capítulos mais poderosos, no meu pensar, no meu ver, nos versículos, João estava totalmente inspirado quando escreveu. E eu vejo ali que quando o Senhor começa a falar uma palavra, porque é a palavra de Deus que liberta, que cura, que salva, nós temos que parar dessa meninice, que essas brincadeiras de que não pode falar assim, senão vai machucar alguém, se vai machucar aquilo. Querido, se é a palavra do Senhor, se ela vai machucar, ferir, arrancar a ferida, arrancar o pecado, mas vai nos levantar como verdadeiros homens e mulheres de Deus, que seja. É melhor ouvir a palavra de Deus como ela é, do que ficar nessas brincadeiras. Não pode falar isso, porque senão vai machucar o povo. Então eu estou trazendo uma base bíblica que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Em João capítulo 6, Jesus fala algo forte aos seus discípulos, homens que ele deu autoridade para pisar a serpente, escorpiões, e se bebesse alguma coisa mortífera, não faria dano algum. Esses homens deram as costas para Jesus, porque não aguentaram a palavra. E quando Jesus olha todos eles indo embora, ficou somente a escola apostólica, ficou somente os 12 que estavam ali. E Jesus, olhando para eles, disse assim: vocês também não querem ir? Basta apenas uma pessoa, basta apenas uma atitude para mudar o quadro, a história da minha e da tua vida. Basta apenas uma atitude. E a atitude que mais me chamou a atenção foi de Pedro.
Pedro pode ter suas falhas, Pedro pode ter negado Jesus 3 vezes, ele pode ter errado como eu e você erramos, pecamos, falhamos, mas Pedro sabia quem servia, Pedro amava Jesus, e Pedro olha para Jesus e diz assim: como nós iremos? Para onde nós iremos? Se o Senhor é que tem a palavra de vida eterna. Queridos, há uma palavra muito forte. Para onde você está indo? A quem você está seguindo? Qual é o caminho que você está andando? Se não for Jesus, querido, você vai perder, você vai morrer, você vai perecer. Mas se for Jesus, você vai ter a vida eterna. Você vai ter a vitória, a certeza. Não importa as dificuldades, as lutas que você esteja passando. Você tem que crer que o Senhor está contigo, que o Senhor está na frente dessa circunstância, dessa situação. Preste bem atenção agora. Então, quando nós olhamos aqui, querido, a Bíblia fala da primeira tempestade, Jesus estava no barco. A Bíblia fala da segunda tempestade, Jesus não estava no barco, mas Jesus vinha andando pelo mar. E a terceira tempestade qual é? A terceira tempestade é a minha, é a sua. Essa tempestade não se dá dentro de um barco em alto mar, mas muitas das vezes essa tempestade em nossas vidas são os ventos que vêm sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa despensa. É uma porta de emprego que se fecha, é uma causa que parece que não sai. A tempestade vem de uma maneira que tenta assolar nossas vidas. Pastor Fernando Santiago, profeta, homem de Deus, Deus abençoe a sua vida e esse ministério, viu, querido? Saudade, meu irmão. E essa tempestade muitas vezes vem sobre as nossas vidas para nos assolar, para fazer-nos desistir. E o segredo qual é? É você não desistir, é você persistir, é você seguir, é você caminhar, confiando no Senhor Jesus. E eu aprendo que na terceira tempestade, que é a nossa vida, nós temos um privilégio. Por quê? Um dos maiores privilégios, vamos dizer assim, que os discípulos não tiveram. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nos momentos mais difíceis. Muitas das vezes não sabemos orar, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda com gemidos inexprimíveis, como devemos orar, como devemos chegar diante do Pai. A visão é essa, como você tem estado diante do Pai, ou como você tem chegado diante do Senhor, como que você está buscando ao Senhor. Nós podemos ver que na primeira tempestade, o Senhor Jesus não se agradou, porque é que ele dizia: vocês são tímidos, homens de pequena fé. Na segunda tempestade, Jesus queria ver algo mais extraordinário. Ele chegou por um pouco ver algo extraordinário quando Pedro falou: manda eu ir que eu vou. Deus está precisando de homens assim, que obedeçam, que vá e faça o que ele está querendo, não o que você quer, ou o que nós queremos, ou o que o povo quer. Porque um profeta de Deus é este: o profeta não ouve o que o homem quer, o profeta ouve o que Deus manda e fala o que Deus está mandando falar. Este é o profeta de Deus, esse é o homem de Deus. Nós precisamos disso, precisamos acordar, despertar, para que Deus possa mudar a história da nossa vida. Eu não sei qual a luta que você está passando. Já quero concluir esta live para não ficar muito grande, porque quando a gente começa a falar das coisas de Deus, a gente esquece o tempo, a hora. Mas, querido, eu quero uma coisa que você frise aí nesse momento na sua vida, na sua casa. Você que parou para ouvir essa live, as pessoas que entraram aqui ao vivo nesse momento, pastor Fernando Santiago, pastor Damares, homem de Deus, Gorete, algumas pessoas que eu ainda consegui ver, porque às vezes não dá para a gente cumprimentar todas, senão a gente foge um pouco daquilo que Deus está querendo falar conosco, que a gente tem que passar, porque a palavra que corta aqui é a palavra que vai cortar aí, a palavra que vai abençoar a sua vida e a minha vida. Amém, queridos? Então nós precisamos despertar, precisamos acordar. Qual é o alvo? O que nós devemos fazer? Parar com essas brigas, com essas críticas, de achar que igreja A é, ou que igreja X é assim, que W é assim. Querido, problema você vai encontrar em todas as igrejas. Dificuldades você vai encontrar em todos os líderes. Mas eu tenho certeza que você não vai encontrar dificuldade quando você olhar para Jesus. Você não vai encontrar coisas erradas quando você olhar para Jesus, porque Jesus é perfeito. Jesus foi o único que não errou, que não falhou. Ele cumpriu a sua missão na terra para que eu e você hoje estivéssemos aqui, com a certeza e aguardando. E para frisar essa terceira tempestade, nós temos algo como chave, como alavanca. Jesus falou para os seus discípulos dizendo: eu estarei com vocês
a todos os dias, até a consumação do século. Pastor Sandré, Deus abençoe a sua vida, guerreiro, profeta, homem das nações. Então nós precisamos entender o que Deus está falando conosco aqui. Ali naquele alto do monte, estava ventando, e eu olhava para a cidade, e Deus falando comigo algumas coisas, querido, que já compartilhei com vocês aqui. Mas a verdade é essa, querido. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vamos parar com meninices, com brincadeira, com show gospel, com achar que é isso, com fantasia, com imaginação, com conhecimento. Só porque conhecemos a palavra, achamos que somos alguma coisa. Vamos pregar a palavra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ouvir o que o Senhor está falando. E vamos falar o que Deus está mandando falar, e não o que nós queremos, ou o que nós achamos, ou o que pensamos. Sejamos verdadeiros diante de todos, e principalmente diante do Senhor, porque os olhos do nosso Senhor estão vendo todos, os justos e os injustos. O Senhor vai cobrar isso no dia dele. Diante do trono do Senhor, cada um dará conta de si mesmo. Então, querido, vamos parar desse negócio de briga, de discussões. Eu sei que é fácil falar e é difícil fazer. Mas se você estiver fazendo a sua parte, não se importando com o que as pessoas estão falando e olhando para Jesus, você vai ter vitória. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem falar. Caminhe você. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. Deus te deu autoridade. Foi isso que Jesus esperava dos discípulos dentro do barquinho. Que eles tivessem autoridade para parar a tempestade. Que você possa ter essa autoridade para que você possa cessar a tempestade que está na tua vida, na minha vida. Esse deserto, esta luta. Muitas das vezes, os desertos que nós estamos, somos levados pelo próprio Senhor para ser provado. Mas existe deserto que nós estamos, que foram provocados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas maneiras. Para de dar ouvido às conversações. Para de ficar ouvindo isso. Entra para dentro do teu quarto, vai para o monte, jejua, faça o que tem que fazer, mas faça para o Senhor. Entrega o seu melhor, o teu sacrifício. Põe a cara no pó, quem sabe ainda haja esperança. Você precisa lutar pela sua família, pela sua vida, pela sua salvação. Você precisa usar o nome de Jesus com autoridade para que haja cura, libertação, não importa qual é a enfermidade, se é o câncer, se é a AIDS, se é a tuberculose, seja qual for. Em nome do Senhor Jesus seja curada. Em nome do Senhor Jesus seja curado, seja liberto. Que o poder do nosso Senhor Jesus entre dentro do seu lado, na sua casa, na sua família, do seu ministério. E que o Senhor possa prosperar, não somente prosperidade que a gente pensa em dinheiro, ou isso ou aquilo, mas a prosperidade de Deus, que eu digo, é a saúde, é o conhecimento, é a autoridade. Em tudo que você fizer, tu vai prosperar, meu irmão, minha irmã. Pastores, vamos pregar o evangelho como ele é. Vamos entregar a palavra de Deus como ela é. Não precisamos enfatizar, não precisamos maquiar. Levitas, decandarabras, ou manavras, eu tenho que falar para concluir essa live. Louve ao Senhor de todo o coração. Não vamos louvar o Senhor com esse negócio de show gospel que a gente está vendo aí, de fumaças, luzes. Isso não é bom. Põe a transparência, põe uma luz branca mesmo, clareia tudo, para que as pessoas vejam você louvando, e não precisa de imitações, de manifestações. A única manifestação que precisamos é do Espírito Santo em nossas vidas. Está faltando isso nos dias de hoje, no Evangelho de hoje, o verdadeiro, a manifestação do Espírito Santo, onde as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Você, homem, você, mulher, pode pular, pode saltar, ora em língua, mas com direção, com moderação, porque as coisas de Deus não é bagunça, como a gente está vendo. O que mais a gente vê nas lives, nas redes sociais, pessoas rodopiando, quebrando vaso, quebrando púlpito, machucando pessoa, isso não é direção de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem na nossa vida, ele vem para nos confortar, para nos levantar, sim, para nos dar ânimo. Algumas pessoas se manifestam de maneiras que querem correr ou rodar, mas isso tem uma direção, isso tem um respeito, uma reverência. Não brinque com as coisas de Deus.
Por isso que muitos ficam falando que não é, ou que é aquilo, querido. Faça o que Deus está te mandando fazer e você vai ver o que Deus vai te entregar lá na frente. Prega o evangelho como ele é. Quero já finalizar essa live desejando uma gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a pastora Sandrelli, pastor Santiago, pastor Damares, sua esposa, meu Deus, Corete, algumas pessoas, Lúcia, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que essa live possa ser algo que venha trazer, despertar na sua família ou você mesmo, para que você possa olhar. Quero terminar finalizando dessa maneira. Olhe para Jesus. O teu compromisso é com o Senhor, não é com o homem, é com Jesus. Olhe para Jesus. Dobre teu joelho, fique em silêncio. Eu quero ver quem vai tocar em você. Eu quero ver quem que vai mexer em você. Eu quero ver qual demônio que vai tocar em você. Se você estiver olhando para Jesus na presença do Senhor, ele não pode chegar diante de você. Ele não pode tocar na sua vida. Ele vai querer tocar, faz o Senhor, pastor Felipe. Ele vai querer tocar nas suas coisas, talvez em alguma coisa como a vida de Jó. Mas na sua vida, não. Jó perdeu tudo. Jó perdeu casa, Jó perdeu filho. Jó já não tinha mais saúde, mas Jó, ele tinha fé. Jó tinha uma fé inabalável no nosso Senhor. Jó era reto. Para terminar aqui, Jó era reto, se desviava do mal. Entenda o que eu quero te dizer. Se desvia do mal, meu querido. Quando eu falo isso, eu falo para mim. Isso é para mim, isso é para você. Jó se desviava do mal. O que eu aprendo aqui é que o mal, ele existe. Só que tem uma coisa. Você tem que fazer algo. Desvia. Vai até o nosso Senhor. Lute. Não importa o que as pessoas estão falando. Está se levantando contra a sua vida, mas você está diante do Senhor. Não foi fácil para Moisés. Não foi fácil para nenhum grande homem da Bíblia, como Abraão, Moisés, Davi até mesmo. Profeta Jeremias, Daniel. Todos esses homens, queridos, passaram por lutas, mas tiveram vitória. Tiveram vitórias na sua vida, por quê? Porque o negócio deles era o Senhor. Seja como Sadraque. Eu encontrei no monte 3 pessoas, brinquei com elas. Sadraque, Mesaque e Abednego. Seja como esses homens, queridos, que mesmo levantando uma estátua, toca o que tiver que tocar. Eu não vou me prostrar diante da estátua. Eu vou me prostrar diante do Senhor. E por isso esses homens foram provados, jogados na fornalha. Mas o mesmo Deus, que foi, eu falei aqui, que acalmou a tempestade, que mandou aquietar o vento e acalmar o mar, foi o mesmo que disse para o fogo: vai entrar 3 homens de guerra, 3 homens fiéis a mim. Não vai queimar nenhum fio de cabelos deles, porque Jesus estava lá. Muitos erram quando dizem que Jesus era o 4º homem. Jesus não era o 4º homem na fornalha. Jesus sempre é primeiro. Porque quando esses homens foram jogados, Jesus já estava lá. Jesus sempre vai estar em primeiro lugar. Entenda isso. Ele era o primeiro dentro da fornalha. Mas o rei Nabucodonosor disse: nós jogamos 3, e as pessoas não entendem, não têm um discernimento. Porque estou vendo um 4, mas não era um 4, querido. É primeiro. Então, meus amados, Deus abençoe a vida de vocês. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus possa estar reinando em suas casas, na sua família, e que esta palavra vá de encontro aos vossos corações. Um grande abraço, pastores, pastor Felipe, pastor Sandrelli, pastor Santiago, pastor Damari, homens de Deus. Essa palavra também é para vocês, amém? Entra junto comigo, vamos juntos pregar a palavra de Deus como ela é, amém? Sem maquiagem, sem brincadeira, em vigilância. A Bíblia diz: vigiai e orai, amém? Shalom Adonai, quer dizer a paz do nosso Senhor, amém? Deus abençoe a todos, uma linda tarde, final de tarde, uma linda noite em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos.